Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Assim que a gente deitou na cama, minha mulher veio com aquela. Juliano, eu falei com a minha mãe hoje, eles estão querendo mandar a Jéssica pra cá. Você não vai acreditar. Parece que a Jéssica andou se metendo com um cara casado. O pessoal de casa tá louco da vida. Olha, não era a primeira vez que meus sogros cogitavam mandar a Jéssica passar uns tempos ali com a gente. Porque, sabe aquela menina que dá trabalho desde cedo? A mãe e o pai da minha cunhadinha estavam com medo que ela fizesse uma loucura, uma bobagem e acabasse até engravidando. Sabe como é cidade pequena, né? Depois que cai na boca do povo, não tem jeito. E o pior é que, segundo minha mulher estava me contando, minha cunhada andava saindo com um cara casado, inclusive. Olha, eu não soube nem o que falar. Mas é claro que também fiquei chocado, porque a Jéssica devia ter o quê? Uns 18 anos no máximo. Enfim, falei que o que ela decidisse, para mim, estava bom. No fim, depois de muita conversa, minha cunhada realmente acabou vindo para cá. Ficou acomodada no quarto da nossa filha, que na época tinha só 5 anos de idade. Ó, para Débora foi até bom, porque assim ela ajudava no serviço de casa, a tomar conta da menina. Eu e a minha mulher estávamos casados já fazia 8 anos. Aliás, víamos casados lá de Tibagi, já que eu também sou de lá. Essa minha cunhada era bem novinha quando viemos embora e agora já estava com 18 anos. Ela vivia falando no celular com uma prima. As duas deviam ter praticamente a mesma idade, só que eu, sinceramente, não lembrava dessa menina, apesar de já tê-la visto algumas vezes. Daisy era o seu nome. E desde que a Jéssica veio morar com a gente, que eu passei a escutar aquele nome direto. Era Daisy pra cá, era Daisy pra lá. Um dia, inclusive, elas estavam se falando por chamada de vídeo. A Jéssica e a Daisy. E a minha cunhada me chamou para vê-la. Juliano, vem aqui dar um oi pra Daisy. Ela quer te ver. Me aproximei. Fiz assim um aceno para ela. Ela retribuiu lá do outro lado. E ficou por isso mesmo. Sabe, nem dei muita bola. Nem deu para ver direito a menina, porque, sabe, foi uma coisinha assim bem rápida. E eu já fui cuidar da minha vida. Só que depois, a Jéssica veio me contar que a amiga tinha me achado bonito. A prima. Ficou nisso até que quando começou a se aproximar o Natal, vieram me contar que essa menina estava vindo a Curitiba passear na nossa casa. Ela também era de Tibagi e iria passar as festas de fim de ano aqui com a gente. Sabe, normal. Não falei nada contra. No dia em que ela ia chegar, fomos até a rodoviária buscá-la de carro. Eu e a Jéssica. A Débora preferiu não ir. Ficou em casa com a nossa filha. Olha, eu sinceramente jamais pude imaginar a reviravolta que daria a minha vida desde que essa menina chegou a Curitiba. Estávamos ali esperando o desembarque quando a vi descendo do ônibus e vindo assim na nossa direção. Olha que menina bonita. Foi o primeiro pensamento que me ocorreu. Engraçado, porque apesar de ela ser prima da minha mulher, eu não lembrava dela, até porque a última vez que a tinha visto, ela era muito novinha, uma criança, praticamente. Sabe aquele arrepio gostoso que dá? Me bateu uma sensação assim, tão deliciosa por dentro, quando trocamos aquele abraço, depois aquele beijinho no rosto. Claro que, enfim, tentei até disfarçar a minha admiração, mas, olha, foi inevitável. Eu era um homem casado,
amava minha esposa, nunca teria coragem, sabe, de fazer qualquer coisa pelas suas costas, de modo que preferi distrair a minha atenção. E vamos convir, né? Além de tudo, a menina era prima da minha mulher. Sem contar que, a exemplo da Jéssica, não devia ter mais do que 18 anos. Eu apenas a achei bonita. Só isso. Só que, toda vez que olhava para ela, era inevitável sentir aquele arrepio. Lembro que a gente foi para casa, as duas não se desgrudavam uma da outra, até juntas no banheiro para tomar banho as duas entraram, porque além de primas, pelo jeito eram muito, mas muito amigas. No domingo, lembro que a Jéssica ficou me pedindo para levar as duas ao parque. Queriam que eu as levasse, as deixasse lá para passarem o dia, curtirem, e depois ela me ligaria para que eu fosse buscá-las. E foi nesse dia que aconteceu uma coisa que me deixou muito sem jeito. A Jéssica foi ali na frente comigo, no carro, e a Daisy foi sentada no banco de trás. E teve uma hora que eu olhei assim pelo retrovisor e ela estava olhando fixamente para mim. Quando os nossos olhares se encontraram, ela abriu aquele sorriso mais lindo do mundo. Olha, não sei como a Jéssica não reparou nada ali do meu lado. Juro que, pego de surpresa, fiquei até meio encabulado, porque a beleza da menina era uma coisa assim que não dava para passar despercebido. E o fato é que depois disso, daquele sorrisão, daquele olhar fixo que ela me lançava pelo espelho, a gente ficou se olhando o tempo todo. Apesar daquele clima, no entanto, as coisas continuaram exatamente daquele jeito. Até porque eu não seria nem louco de tentar alguma coisa com ela. Chegamos ao parque. Elas desceram. Eu me despedi assim das duas com acento. Só que a Daisy fez questão de se aproximar da janela do carro e me dar um beijo no rosto. E fez isso me olhando com tanta intensidade. Chegou a me dar até um arrepio. Olha, eu daria 1 milhão pelos pensamentos dela naquela hora. O que será que se passava pela sua cabeça quando me olhava daquele modo? Ela só devia estar querendo me provocar. Só podia ser isso. De todo modo, procurei ficar na minha. No finzinho do dia, a Jéssica me ligou, como tínhamos combinado, e eu fui buscá-las. E como já tinha acontecido, eu e a Daisy viemos trocando olhares pelo retrovisor o caminho todo. Quando chegamos em casa, a Jéssica estava um pouco apertada e saiu apressada para ir até o banheiro. E acabamos ficando só nós dois ali para trás, eu e a Daisy. E foi nessa hora que a gente acabou se esbarrando assim um no outro. Eu tinha acabado de trancar o carro e no que me virei, dei uma topada com ela. Sorri, pedi desculpas, ela fez assim um movimento com a cabeça, dizendo que não tinha sido nada. Só que a gente continuou se olhando, fixamente um para o outro. Mais uma vez aquele arrepio que eu tentei disfarçar o máximo possível. O fato é que entramos, fui dar uma atençãozinha para minha filha, só que acho que nem consegui disfarçar a minha perturbação. A verdade é que desde que essa menina chegou à nossa casa, que eu comecei a me sentir tão perturbado. Ela era tão bonita, ela era tão provocante. Sabe, e o pior é que eu não podia fazer nada, porque, meu Deus, dentro da minha casa, com a minha mulher, ainda por cima. Não era apenas o fato de ela ser prima da minha esposa, mas é que eu jamais faria qualquer coisa para
Sabe, contra minha mulher, nunca. Ainda menos ali, dentro da minha própria casa. O problema é que, mesmo não querendo, tem um tipo de coisa que a gente não domina. Uma delas é a imaginação. Outra delas é o desejo. Não tem como dominar. E eu digo isso porque, naquela mesma noite, levantei para ir até o banheiro e depois fui até a cozinha tomar um copo d'água. As duas estavam dormindo ali, na sala. Uma no sofá e outra num colchão, assim, do lado, no chão. Desde que a Daisy tinha chegado, que a Jéssica preferiu dormir ali na sala também. E o fato é que assim que passei por elas, percebi que a Daisy estava deitada de bruços, descoberta. Estava fazendo calor e ela estava usando assim uma camisolinha assim bem curta. Olha, eu fiquei maluco olhando para o corpo daquela menina. Era a visão do paraíso. Acabei indo até a cozinha, acendi a luz, peguei o copo d'água e fiquei ali na porta, só contemplando aquela maravilha da criação. Ela tinha um corpo tão perfeito. Duvido o homem que não ficasse louco de desejo vendo aquela cena. Duvido. E o pior é que, sei lá, devo ter feito algum barulho, talvez a claridade da cozinha. Acho que ela meio que acordou e, sei lá, olhou na direção da porta e me pegou de olho nela. Deu assim uma viradinha e os nossos olhares se encontraram. Levei um susto e recuei. Lembro que já estava guardando o copo na pia quando, para minha surpresa, ela apareceu ali diante de mim. Deu sede também. Posso tomar um copo d'água? Olha, eu fiquei tão nervoso. Mas tão nervoso que peguei aquele copo assim, mas com tanta força, com medo até de derrubá-lo do chão. Já estava quase saindo pela porta. Inclusive pedi que ela apagasse a luz depois. Só que nisso, ela me segurou pelo braço. E no que fez isso, não sei o que deu em mim. Mas no impulso, a puxei assim, para junto do meu corpo, e a envolvi num abraço tão apertado que quase a sufoquei. Na verdade, não sei nem quem tomou a iniciativa, se fui eu ou se foi ela. Porque abraçados daquele jeito, com nossas bocas separadas por 5 ou 10 centímetros no máximo, a gente acabou se beijando. Foi apenas um beijo. Porque em seguida lembrei da minha mulher dormindo lá no quarto e me deu um medo. Preferi não arriscar. Embora aquela minha vontade louca, aquele desejo insano de... O fato é que essa menina incendiou a minha alma de um jeito que eu não consigo nem explicar em palavras. Ela me deixou zonzo de tanta vontade de... Não consegui mais pregar o olho depois que voltei lá para o quarto. A imagem da Daisy não saía da minha retina. E no dia seguinte, juro que até evitei ficar perto dela. Porque tinha medo de que alguém notasse alguma coisa. Até porque a gente não parava de se olhar. Na primeira oportunidade que tive, pedi desculpas. Daisy, sobre ontem à noite, você me desculpa, tá? Não sei o que deu em mim.
Que nada, Juliano. Tá tudo bem. Se você quer saber, eu adorei. Pena que você voltou logo pro quarto, né? Sabe aquele sorrisinho safado? Essa menina me falou aquela frase e sorriu como se estivesse me convidando. Ela só podia estar querendo me enlouquecer. Pedi que ela não comentasse nada com a Jéssica, porque não queria confusão. Sabe o que foi que ela falou? Eu não conto, prometo que não conto. Só que eu vou querer mais um beijo teu. Vamos dar um jeito de a gente se encontrar. Em outro lugar, não precisa ser aqui. Só nós dois. Meu Deus, era muito risco. Era muita tentação. E naquele momento, eu cheguei mesmo à conclusão de que essa menina queria me tirar do juízo. Só que tomado por aquele desejo, eu simplesmente não pensei em mais nada. Naquele mesmo dia à noite, depois que todo mundo se deitou, ficamos juntos outra vez. Trocamos um beijo, depois mais outro, ali mesmo na cozinha. Depois, saímos lá para fora, no quintal. Na parte de trás, assim, da casa. E ali, eu não consegui me controlar e a gente acabou se entregando um para o outro. Repito, era muita tentação, muito desejo, muita vontade. Não dá para resistir quando a gente tá assim. Essa foi a primeira, apenas a primeira vez que transamos ali no quintal. Sabe quando você parece que não consegue mais raciocinar? Fomos passar uns dias na praia depois, e foi por muito pouco que a Débora não flagrou a gente junto. Aliás, eu tinha quase certeza de que naquelas alturas a Jéssica sabia de nós, porque às vezes eu a pegava me olhando de um jeito, como se quisesse dizer: eu sei o que vocês estão fazendo. Ela nunca falou nada, assim, em palavras. Só que, sei lá, algo me dizia que ela sabia alguma coisa, ou pelo menos desconfiava. O fato é que a Daisy passou quase todo o mês de janeiro ali em casa. E sempre que dava, a gente acabava ficando juntos, mesmo que fosse só para trocar um beijo. Um dia ela confessou: acho que estou gostando de você, Juliana. Quero só ver, depois que eu voltar para Tibagi, que eu ficar sem te ver. Vou morrer de tanta saudade. Eu não falei nada. Não fiz comentário nenhum. Mas, como me conhecia bem, sabia que também iria sentir falta demais dela. Não que estivesse apaixonado, mas, sei lá, o que essa menina fez comigo acabou virando a minha cabeça de um modo que não dava para desvirar. Até a Débora já tinha notado que eu andava diferente. Mas acho que nunca chegou a desconfiar que fosse por causa da sua prima. No dia em que ela foi embora, fomos levá-la à rodoviária e só eu sei o aperto que tomou conta do meu peito. O pior é que, pelo fato da minha cunhada estar ali perto, a gente não pôde nem mesmo trocar um beijo. Mas quando fomos nos despedir, nos abraçamos, pelo menos isso, e ela sussurrou assim no meu ouvido: não esquece de mim, tá? Dá um jeitinho de ir a Tibagi, pelo menos para me ver. Falei que ia tentar. E ela disse então que iria me ligar todos os dias, mandar mensagem. E a verdade é que, mesmo sabendo que era loucura, a gente passou a se falar direto. Quantas vezes eu estava ali ao lado da minha mulher e ela me ligava?
Eu tinha de cortar um dobrado para a Débora não perceber nada. A verdade é que acabei sentindo muito mais falta da Daiane do que podia imaginar. Cheguei a pensar que estivesse mesmo até apaixonado. E a saudade era tanta que acabei chamando a Débora e a Jéssica para passarmos o carnaval lá em Tibagi. Ah, se eu soubesse o que o destino me reservava. Assim que chegamos à casa dos meus sogros, já dei um jeito de me encontrar com a Daisy. Eu estava louco para vê-la. Não via a hora de chegar perto, beijá-la, abraçá-la, ouvir a sua voz, ficar sozinho com ela, dentro de um quarto, de preferência, em cima de uma cama. Foi uma explosão de sentimentos quando a gente se viu. Só fui sossegar depois que saciei o desejo. Foram tantos beijos, tantos abraços. Tudo acontecendo dentro do meu carro mesmo. O detalhe foi que à noite, a Débora quis ir à casa de uma tia dela. E assim que entrou no carro, ela encontrou um brinco caído ali, do lado do banco. O banco, naturalmente, era da Daisy. Ela devia ter deixado cair e não percebeu. Minha mulher, naturalmente, perguntou: ué, que brinco é esse, Juliano? Eu devo ter ficado branco de susto. Ainda procurei disfarçar do jeito que dava, né? Ué, não é teu? Se não for teu, deve ser da tua irmã. Ela não falou nada. Não falou nada, mas deu para sentir que ficou desconfiada. Pegou aquele brinco e guardou na bolsa e não tocou mais no assunto. Detalhe, essa tia dela, que a gente estava indo visitar, era ninguém menos do que a mãe da Daisy. O fato é que chegamos, ficamos ali conversando, até que, pelas tantas, as duas chegaram. A Daisy e a minha cunhada. A gente já tinha se visto. Já tinha matado a saudade, mas sentia aquele friozinho da barriga só de vê-la de novo. Elas foram para o quarto, depois voltaram ali para a sala e ficaram ali conversando com a gente. E foi então que, de repente, sabe, tem coisa que parece que tem que acontecer mesmo, né? Que por mais que a gente fuja, que por mais que a gente tente evitar, parece que está escrito. Minha mulher perguntou assim, do nada: me diga uma coisa, Daisy. Você e o Juliano, por acaso, se viram hoje? A Daisy falou que não. Eu também neguei. Só que a Débora voltou a perguntar: você não entrou no carro do Juliano hoje? Não, Débora. Por quê? Engraçado. É que eu tô vendo que você tá usando só um brinco. O que aconteceu com o outro? Você perdeu, por acaso? Olha, eu não sei como não desfaleci. Só de ouvir minha mulher falando daquele jeito aparentemente calmo, mas eu que conheço minha mulher sabia. Ela estava furiosa. Ela estava fora de si. Olhei para a orelha daquela menina e vi que ela estava realmente usando só um dos brincos. Ela, naturalmente, também ficou pálida. E tudo ficou ainda pior. Quando a Débora pegou aquele brinco que ela guardava na bolsa e que ela tinha achado dentro do meu carro, e olhando para ela e depois olhando para mim, falou: engraçado, eu achei esse brinco dentro do carro do Juliano quando a gente estava vindo para cá. E é igualzinho esse que você está usando.
Não é muita coincidência? Eu devo ter ficado com a maior cara de tacho do mundo. Não sabia o que fazia, não sabia o que falava. Minha vontade, na verdade, era sair correndo de dentro daquela casa. Olha, não sei qual de nós dois ficou mais constrangido. Minha mulher, então, insistiu e quis saber como que o brinco da Daisy tinha ido parar no meu carro, já que a gente não tinha visto nada. E ela, nervosa, começou a gaguejar. Eu também não consegui abrir a minha boca quando a Débora me confrontou. Sabe, ficou aquele silêncio, um olhando para a cara do outro. A mãe da Daisy olhava para a gente já de olho arregalado, certamente também esperando por uma resposta. Só que resposta não havia. E vamos convir. Minha mulher não era tão boba para não se dar conta do que tinha acontecido. Tirou suas próprias conclusões. Embora, pelo menos ali, diante de todos, não tenha feito nenhuma acusação. Quer dizer, não acusou com palavras, mas nem precisava. Bastava o modo como olhava para mim e para aquela menina. Ela me fuzilava com o olhar. Dali a pouco, as duas voltaram para o quarto. Ela e a prima. E eu acho que foi nessa hora que a Daisy contou tudo para Jéssica o que tinha rolado entre nós. Não apenas ali em Tibagi, mas também em casa, quando elas duas estiveram nos visitando. A Débora não falou mais comigo naquele dia. Ficou com aquela cara, mas não falou uma palavra. E na minha cabeça, eu tinha certeza de que ela sabia de tudo. A Jéssica, certamente, deve ter conversado com ela depois. Porque no dia seguinte, assim que levantamos da cama, ela já começou a arrumar as nossas coisas para virmos embora para Curitiba. A ideia era ficarmos ali até quarta-feira, só que acabamos pegando a estrada já no domingo, mesmo bem cedo. Os pais dela não entenderam nada. E ela veio o trajeto todo calada, sem dizer uma palavra. E quando eu puxava assunto, ela não respondia. A Jéssica também não abriu a boca. Veio quieta, com aquela cara esquisita. Mesmo assim, pelo fato de ela não ter estourado, pelo fato de ela não ter brigado comigo de uma maneira que eu até entenderia, juro que pensei que com o tempo tudo passaria e ia ficar tudo bem. Não imaginei que aquele episódio fosse ter alguma consequência. Mas assim que chegamos em casa, a Débora pediu que a Jéssica ficasse no quarto da nossa filha, me chamou até o nosso quarto para a gente ter uma conversa. Quando ela falou que a gente precisaria ter uma conversa, eu gelei, já imaginando o assunto. E quando essa mulher fechou a porta e me encarou com aquela expressão de raiva, eu já imaginei o que viria dali. Num fio de voz, ela só falou aquela frase. Eu sei de tudo o que aconteceu entre você e a Daisy, viu, Juliana? Só que agora eu quero que você me confirme. Eu quero ouvir da tua boca. Mas como assim? Sabe de tudo o quê? Não se faça de tonto, Juliana. Não brinque com a minha inteligência. Eu estou me segurando. Anda, confessa tudo. A Daisy tinha contado para Jéssica
que naturalmente foi correndo me entregar de bandeja para minha mulher. Foi isso o que aconteceu. E não precisou ser muito inteligente para perceber isso. Tudo por causa daquele maldito brinco. Se ela não tivesse encontrado aquele brinco no carro, nada disso teria acontecido. Mesmo assim, repito, não imaginei que fosse chegar tão longe. Mas diante do meu silêncio, até porque, o que eu ia dizer para minha mulher? Nosso casamento acabou por ali. Vi que tudo estava se complicando quando ela falou que o nosso casamento estava acabado e que eu arranjasse outro lugar para dormir naquela noite mesmo, porque ali eu não dormiria. Do que você está falando, mulher? Também não é assim. Vamos conversar. Conversar? Eu não te pedi que você dissesse tudo da tua boca? Que você já que eu já sei tudo o que aconteceu entre vocês dois? Você ficou quieto, se fazendo de sonso. Tá, mas também não é por isso. Eu quero que você saia dessa casa. Mas, amor, como assim? Pra onde que eu vou? Não quero saber. Se vira. Você não soube respeitar nem a nossa casa, Juliana. Não duvido nada que você não tenha trazido aquela menina aqui pro nosso quarto também. Claro que não, Débora. Eu nunca tinha visto a minha mulher tão nervosa e tão fora de si. Ela começou tentando se controlar, mas à medida em que a gente foi conversando, ela foi explodindo. Começou a chorar, falou tanta coisa, até que no fim, até para não piorar mais a situação, acabei saindo. Dormi no carro, ali na frente de casa mesmo, porque realmente não tinha para onde ir. Só Deus é que sabe o que fiz para ela me perdoar, me aceitar de volta. Só que, pelo menos até agora, não teve como. A história acabou se espalhando entre os parentes, tanto os meus quanto os parentes dela, lá de Tibagi, inclusive o pessoal da minha família também. Todo mundo naturalmente me condenou. A Deise continuou me ligando. Disse que tinha contado para Jéssica porque tinha ficado com medo. Não imaginava que a outra fosse nos entregar para minha mulher. Aliás, depois que soube que a Débora tinha me escorraçado de casa, ela falou que viria embora para cá, para a gente ficar junto. Era só o que me faltava. Não deixei que ela viesse, porque apesar de tudo, ainda tinha esperança de me acertar com a minha mulher. Como, não sei. Só que, infelizmente, os dias passaram e não teve acerto. Não teve como. Me arrependo muito de ter feito o que fiz. Me deixado levar. Eu amava minha mulher. Na verdade, amo ainda. Só que no fim, por causa de um rostinho bonito, uns minutinhos de prazer, acabei perdendo, jogando fora toda uma vida de felicidade. Ela realmente não me aceitou de volta. E só eu sei o inferno que se tornou a minha vida. Eu era um homem feliz. Eu tinha tudo o que queria. O que me deu na cabeça, meu Deus? Tinha uma filha, uma esposa, um lar. E não dei valor. Como eu queria voltar no tempo. Jamais me deixaria levar de novo. Jamais teria repetido o que fiz. Jamais teria perdido as pessoas mais importantes da minha vida. E principalmente, jamais teria me tornado esse homem triste e amargurado que hoje me tornei.